Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus para nos punir no amor de Cristo. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos a esta nossa celebração eucarística, para os poucos que aqui estamos, mas de uma forma muito especial para aqueles que se encontram através da RTP Açores a participar nesta Eucaristia, participarmos de forma espiritual, mas que nos liga, que nos une tanto àquilo que acabamos de introduzir na nossa Eucaristia, no início da nossa celebração, a comunhão do Espírito Santo. É isto que nos torna únicos, que nos torna comuns a todos, ou melhor, faz com que a gente consiga viver em comunhão. E infelizmente, muitas vezes, nós não vivemos em comum união. Separamos-nos de Deus, separamos-nos dos outros e às vezes até separamos de nós mesmos. Então, humildemente, vamos reconhecer que todos somos pecadores. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percorrendo um pouco e sem até grande esforço, poderei dizer que, percorrendo a história da Igreja, a história do cristianismo, quer a passada, a mais recente e até a história atual da nossa vida como cristãos, podemos ver, e isto sem grande esforço, como dizia eu, que há muitas devoções que marcam, que timbram a vida dos cristãos, a vida daqueles que se dizem crentes. Há uma grande devoção ao Pai, com certeza, mas é sobretudo no Filho, no Senhor Santo Cristo dos milagres, no Senhor Jesus Cristo e também nos santos e à Virgem Santíssima, que as devoções dos cristãos se concentram. E isto é concentrado de tal forma que alguns teólogos até afirmam que o Espírito Santo é o grande esquecido. E eu acrescentaria, à semelhança de outros, dizendo que além de esquecido, o Espírito Santo é o grande desconhecido da história do cristianismo. Mas também há exceções. E a exceção que nós hoje celebramos, dia de Pentecostes, na nossa Igreja Universal, mas de uma forma tão sentida, tão especial, tão particular, na nossa Igreja dos Açores, ou para todos os açorianos, é o Espírito Santo. Sem dúvida, sem reticências, podemos dizer que talvez nós, açorianos, sejamos dos mais devotos do Espírito Santo. Daqueles que mais têm uma relação direta, espontânea e que nasce até de forma popular, simples, mas que vem do coração, que brota do coração, que nasce connosco, que faz parte do nosso ADN como açorianos, esta devoção, esta relação ao Espírito Santo. E tão forte é que na década de 80 o nosso Parlamento açoriano decidiu que o dia imediatamente a seguir ao domingo de Pentecostes seria feriado regional. Feriado regional porque é algo que está neste ADN do que é ser açoriano, daquilo que nos marca, daquilo que nos caracteriza. E caracteriza de tal forma que o preâmbulo para o decreto diz que o culto, a devoção ao Espírito Santo é a marca identitária de ser açoriano. Mas é também uma filosofia de vida e é aquilo que nos une, aquilo que marca a unidade de todos os açorianos. Se sobre a identidade de ser açoriano, de estar relacionado ou até intimamente ligado ao Senhor Espírito Santo, como o nosso povo gosta de dizer, ao Senhor Espírito Santo, a identidade não é posta em causa. Com certeza que não. Talvez podemos pôr em causa aquilo que é a nossa filosofia de vida, muitas vezes, e porventura, muitas vezes também podemos questionar se o culto ao Espírito Santo e aquilo que é uma marca identitária de ser açoriano, se todas as vezes causa unidade entre nós ou união entre nós. E nada melhor para nos ajudar do que todos os anos fazermos a festa em honra do Espírito Santo, fazermos a festa de Pentecostes. E nada melhor ainda para nos ajudar é que nós nos refrescarmos e irmos beber à fonte. Sabemos que junto da nascente, junto da fonte, a água é mais pura e é mais fresca, sempre. Com o passar do curso, as águas deterioram-se, não ficam tão frescas, não são tão puras. Com certeza que não. E a pureza para nós bebermos é sempre a palavra do Senhor Jesus. São sempre os Evangelhos, é sempre a Bíblia, que é de inspiração divina e por isso também sempre uma oportunidade de nós nela nos inspirarmos, de nós nela bebermos e refrescarmos a nossa vida e, consequentemente, neste dia tão especial para nós refrescarmos a nossa devoção, o nosso culto ao Senhor Espírito Santo. Diz-nos a primeira leitura de hoje que os apóstolos estavam com medo, fechados em casa,
E de repente ouviu-se uma forte rajada de vento. Uma forte rajada de vento e fez com que sobre cada um deles, presentes no cenáculo, descessem línguas de fogo. E essas línguas de fogo e esta rajada de vento, essa lufada de ar fresco que entrou pelaquela casa adentro, mas sobretudo que entrou sobre cada um daqueles homens, fez com que de medrosos passassem a ser corajosos, de fechados saíssem para a rua, de tristes, acabrunhados, ganhassem um novo vigor, uma nova força e que nada os impedia. Saíram para a rua e começaram a proclamar uma grande novidade, que é o Evangelho. E a grande novidade era aquele homem que mataram, que crucificaram, o Senhor Santo Cristo dos Milagres, que foi crucificado e morto, afinal não está morto, porque ressuscitou, porque ganhou nova vida, porque agora está sempre presente connosco. E o fenómeno extraordinário que acontece e que depois também nos faz maravilhar é que naquele dia, naquele momento, naquela cidade de Jerusalém, encontrava-se gente com a maior ou mais diversidade de línguas e culturas e povos. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Frígia, da Panfília, de uma quantidade de lugares, mas que naquele dia estavam juntos em Jerusalém. E o fenómeno mais extraordinário é que, após a pregação dos apóstolos, após aquilo que os apóstolos falaram, cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. Cada um deles compreendeu a mensagem ou as mensagens que os apóstolos passavam para aquela gente. E ficavam assim um bocadinho, estranharam de tal forma que até disseram que aquela alegria, aquela coragem, aquela forma de falar que os apóstolos tiveram naquele dia, até disseram que eles deviam estar embriagados, deviam estar ébrios. E estavam, com certeza, estavam ébrios, embriagados do Espírito, cheios do Espírito Santo, que fez extravasarem a alegria imensa de anunciar que Jesus não está morto, que Jesus estava vivo. E esta foi a mensagem inicial, e a mensagem inicial que nos deve também fazer beber. E fazer beber como? Para nós também termos isso como filosofia de vida, como nos diz, ou como acabamos de afirmar. E como é que se pode ter esta filosofia de vida? É impossível nós todos falarmos a mesma língua. É impossível. A língua, de facto, é aquilo que identifica uma cultura, um povo. A língua também é aquilo que faz com que a gente crie relações, que a gente estabeleça laços uns com os outros. Com certeza. Mas nós nem sempre falamos, ou na maioria das vezes, não falamos a mesma língua. Não falamos a mesma língua e até era impossível que o fizéssemos. E porquê? Porque homem e mulher não falam da mesma forma, não têm a mesma maneira de ver o mundo, de ver a vida, de sonhar o mundo. Pais e filhos não falam da mesma forma, porque têm maneiras diferentes de ver o mundo, têm uma cultura diferente até, a forma como cresceram, não só as origens, mas a forma como foram educados são diferentes. E nós falamos línguas diferentes. Mas isso não é um mal, pelo contrário, é uma riqueza. É uma riqueza para uma família, para uma comunidade, para uma sociedade, para uma região. Que a gente fale línguas diferentes. E línguas diferentes significa que cada um tem uma opinião, que a gente pode pôr em comum as nossas opiniões, que a gente até pode pôr em comum aquilo que são desentendimentos. Mas o que é que faz o Espírito Santo? Faz com que a gente se entenda, que a gente se compreenda, que a gente seja capaz de não só ouvir bem, mas também comunicar bem. E às vezes é necessário, com certeza, ou a maior parte das vezes é necessário, nós compreendermos ou aprendermos a língua dos outros para nos fazermos entender, mas também para entender o outro. E quando nós somos capazes, para o bem comum, e isto aqui é que é algo de extraordinário, para nós termos a chave que descortina o que é um dom do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo. Um dom do Espírito Santo nunca servirá. E não vem do Espírito Santo, de certeza, se for apenas para o bem individual ou para o bem de um pequeno grupo. Os dons do Espírito Santo, a abundância dos dons do Espírito Santo é sempre, ou está sempre ao serviço de todos, ao serviço do bem comum. E por isso muitas vezes há que dar a mão à palmatória, por isso muitas vezes há que deixar de torcer o braço, há que, se calhar, deixar com que as nossas opiniões fiquem para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, para o bem de todos, para o bem da nossa casa, da nossa família, da nossa rua, da nossa freguesia, da nossa região, seja do que for. Se nós queremos o bem de todos, muitas vezes temos que nos fazer entender
mas também entender os outros, compreender os outros, aprender a linguagem dos outros e usarmos depois, no fim, aquilo que é a linguagem de todos compreensível. E a linguagem que toda a gente compreende é a linguagem do bem, é a linguagem do amor, é a linguagem do respeito, é a linguagem que faz com que todos nós nos sintamos bem onde quer que a gente esteja, porque somos respeitados como pessoas, como seres humanos, porque não temos vergonhas ou medos de pôr em comum as nossas opiniões ou as nossas ideias, mas que no fim todos ficamos bem porque é para o bem de todos. Este é o maior dom do Espírito Santo e é isto que nos dá a conhecer a primeira leitura de hoje. O Espírito que entra como rajada de vento, como força na vida daqueles homens e que os transforma radicalmente. Só há uma força que pode transformar alguém de forma radical. E esta força é o amor. E o Espírito Santo é o amor de Deus que se derrama nos nossos corações e queremos também que se derrame nos corações das nossas comunidades, aonde quer que estejam cristãos, aonde quer que estejam os seres humanos. E o segundo aspecto de hoje, esta força do Espírito, nem sempre é, como nos diz a primeira leitura, nem sempre é rajada. Às vezes é brisa suave. E agora atentemos um pouco àquilo que é o Evangelho de hoje. Os apóstolos estavam fechados em casa, como já disse, mas ainda um bocadinho atordoados com o que se tinha passado. Jesus, afinal, tinha sido morto, tinha sido preso, condenado e morto. Eles estavam atordoados. Estavam tristes porque um deles, um do grupo, até traiu Jesus. Traiu o Mestre. Estavam desiludidos até consigo mesmos. Consigo mesmos. Pedro estava desiludido consigo. Porque ele que tinha dito tanta coisa a Jesus, eu vou ser o primeiro a seguir-te, eu não te vou deixar, não vais morrer, eu dou a minha vida por ti. Mas, no entretanto, quando as coisas apertaram, quando Jesus foi preso, ele próprio negou Jesus por 3 vezes, disse que não conhecia de lado nenhum e, portanto, também encontrava-se triste. Ou então, abatidos, como os de Emaús, que fugiram, que foram novamente para as suas vidas, desistiram daquele sonho, daquele projeto do Mestre. Ou ausentes, como Tomé, que não queria estar ou que não estava presente na comunidade, no grupo. E era este o grupo dos apóstolos que tinha. Jesus aparece, entra no meio deles, aparece no meio deles e sopra. E esta que é a segunda forma como o Espírito se apresenta. Às vezes é rajada forte que mexe connosco, mas outras vezes é esta brisa suave, este sopro de Jesus sobre cada um de nós. Este sopro que deu a estes homens um novo alento, uma nova vida. Nós, quando olhamos para a Bíblia, para a história do povo judeu e também para a história daquilo que é o início do cristianismo, há 3 características importantíssimas do Espírito Santo. É o Espírito que paira sobre as águas, no início, no Gênesis, e paira sobre as águas para ser criador. É o Espírito que fala pelos profetas, como daqui a pouco rezaremos no credo, ele que falou pelos profetas, ou seja, ele que inspirou os profetas. O Espírito é aquele que também inspira, mas também é o Espírito Santo que desce sobre Maria Santíssima e faz com que ela conceba pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo gera, dá nova vida. O Espírito Santo cria, portanto é criatividade. O Espírito Santo inspira, faz com que a gente encontre novos rumos, novas soluções para a nossa vida. Mas o Espírito Santo também gera, também dá vida, também dá um novo alento. Por isso, caríssimos cristãos, sobretudo aqueles que me ouvem e talvez estejam num momento de maior aflição, de maior tristeza, sem saber que caminhos trilhar, se calhar até muitos ainda fechados nas suas casas, chegou a hora de nós, como os apóstolos, sentirmos essa rajada de vento forte, essa língua de fogo que pousa na nossa vida, mas também sentirmos o Espírito de Jesus que sopra sobre nós. Sopra como suave brisa e que nos diz, olha, arranja forma de criares novo tempo, arranja forma de encontrares novos caminhos. Tem inspiração suficiente para veres que a tua vida ou a nossa vida não se limita àquilo que são as limitações próprias do nosso tempo, que há muita vida ainda para viver e muita vida para viver sem medos, com coragem, com as precauções necessárias, mas com coragem, com a capacidade de ir avante e, sobretudo, pedirmos que esse sopro do Espírito entre na nossa vida e cause em nós uma nova geração, uma geração que queira realmente crescer. Todos nós queremos crescer, atualmente falamos muito em crescer, queremos que as nossas freguesias cresçam, que os nossos concelhos cresçam, que as nossas ilhas cresçam, que a nossa região cresça.
Infelizmente, às vezes pensa-se que esse crescimento deve ser apenas o crescimento económico. Talvez não. Queremos que muitas coisas cresçam e o crescimento económico também é importante. Mas talvez é a altura boa, é uma altura excelente. Um dia tão bom como hoje, que nós, provavelmente, por todo o lado onde estão açorianos, haveria festa, haveria convívio, havia alegria. Com certeza que sim. Estamos um pouco mais tristes porque não há esta festa, esta alegria, essa exteriorização daquilo que é o Espírito Santo. Talvez, mas talvez queiramos crescer em outros aspectos da nossa vida. Não era tão bom que nós quiséssemos crescer em civismo, em respeito, quiséssemos crescer até em liberdade nossa, mas liberdade também dos outros, quiséssemos crescer como pessoas, era tão bom. Então que o Espírito Santo desça sobre a casa de cada um, sobre o coração de cada um, e cada um sinta dentro de si este Espírito de Jesus, este sopro de Jesus que diz: tu podes, tu consegues, com o meu Espírito tudo será possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Creio em um só Deus, poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo para um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero na ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, neste dia santíssimo em que terminam as festas pascais, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que o dom do Espírito Santo renove toda a Igreja, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa, sucessor de Pedro, e pelos bispos, que formam com ele o colégio episcopal, para que o Espírito Santo lhes dê ardor e sabedoria, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas do Evangelho, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito e exercem ministérios na nossa comunidade diocesana, para que em tudo agradem ao Senhor, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que enviaste aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo da manhã de Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho e das maravilhas que realizastes pelos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios
do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos. Em rodapé passam todas as intenções desta Eucaristia. E de todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma. E para termos um só coração e uma só alma, só quando deixarmos que o Espírito Santo faça em nós a sua morada. Por isso, num só coração e numa só alma, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dá a paz ao mundo, a paz às nossas famílias, à nossa casa, ao nosso coração, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Então, nas nossas casas, com aqueles que estão connosco neste dia, vamos saudar-nos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo de Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma alegria muito especial neste dia em que todas as nossas igrejas dos Açores estão abertas novamente ao culto, a possibilidade que temos de estar novamente em comunidade cristã, com as devidas cautelas e providências, mas que a gente não deixe de participar, que a gente encontre, peçamos ao Espírito Santo que nos dê a criatividade, a inspiração e também que faça de nós pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas novas no sentido de querermos contribuir para o bem comum, mas que não deixemos arrumada numa gaveta a nossa fé, a nossa partilha com a comunidade, e com certeza absoluta o Espírito Santo dará novas formas de nós encararmos o mundo com alegria, mas também com a fortaleza, com a ciência, com a sapiência, com a ciência, que são tudo aquilo que é os dons do Espírito Santo. Um bom e santo domingo para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.